Oi, adultos e crianças que gostam de história. Vamos para mais uma história de hoje na nossa sequência de histórias de mulheres da Bíblia. Então, vocês lembram que no último vídeo eu falei sobre a história de Sara, né? E a Sara morreu, porque todo mundo morre um dia, até aquelas mulheres lindas igual a Sara. Um dia Sara morreu e o filho dela, o Isaac, lembra? Ela teve um filho depois de muito velhinha, e o filho dela, Isaac, ficou assim muito triste, ficou inconsolável com a morte da mãe. Daí o pai dele, o Abraão, muito esperto, ele teve uma ideia. O Isaac já estava lá com seus 30 e tralalá, né, anos de idade. Então o Isaac conversou com o seu empregado Eliezer e falou para Eliezer: Eliezer, você vai até lá a cidade onde eu morava, perto lá da minha família, e traga de lá uma esposa para o meu filho, o Isaac. Você vê que responsabilidade do Eliezer, né? Responsabilidade muito grande, escolher uma esposa para outro homem. Mas o Eliezer, ele foi e, como a responsabilidade dele era muito grande, ele pediu uma ajuda pro melhor. Ele orou e pediu ajuda para Deus. Muito espertinho Eliezer. Ele pediu ajuda para Deus e ele orou assim: Senhor, eu vou lá para aquele lugar que o meu patrão me pediu, e a minha responsabilidade é muito grande. Então, eu vou pedir para o Senhor que quando eu estiver sentado à beira do poço, aonde as mulheres vêm buscar água, no horário que elas vêm buscar água, e era costume da época, as mulheres tinham um horário que todas elas iam buscar água, né? Lá no poço. E ele falou assim: então, quando elas vierem buscar água, eu vou pedir água para elas. Cada uma que for chegando, eu vou pedindo água para mim. Mas aquela que oferecer água para os meus animais também, então eu vou saber que esse é o sinal de que o Senhor está me dizendo que essa é a moça escolhida. E lá foi Eliezer, e ele foi, sabe com quantos camelos? Ele levou 10 camelos junto com ele, porque ele precisava levar muitos presentes para essa moça e para a família dela, e também precisava fazer a mudança dela de volta, né? Se ela aceitasse casar com Isaac, precisava voltar com ele. Então lá foi ele. E ele sentou lá na beirada do poço, e aquele dia Eliezer deve ter tomado muita água, porque cada moça que chegava para pegar água, ele pedia: por favor, você pode me dar um pouco de água? E a moça vinha e oferecia água, derramava água na mão dele, e ele tomava. Daí vinha, e se ela, né, não ofereceu água para os animais, então não é essa. Vinha mais uma: por favor, você pode dar água me oferecer um pouco de água? E ela oferecia água para ele, e ele tomava, e assim veio uma, e outra, e outra, e outra, e o Eliezer dá-lhe tomar água, até que chegou uma moça buscar água no poço, e também ele pediu: por favor, você pode me oferecer um pouco de água? E ela também deu água para ele beber, deu um pouco de água lá na mão de Eliezer, e ele tomou. E ela olhou para ele e falou assim: nossa, eu tô vendo que o senhor está viajando de longe, deve estar muito cansado, eu vou dar água para os seus animais também. Opa, era a Rebeca, a moça que ele estava procurando. Vocês sabem, lembra o que eu falei? Quantos camelos ele levou? 10 camelos. Vocês sabem quanto um camelo pode tomar de água depois de uma viagem? Até 200 litros de água. Então, vocês vejam que a Rebeca não era preguiçosa não, hein? E ela devia gostar muito de animais. E olha o trabalhão que ela teve, porque para dar de beber para 200 animais... para 10 animais, mais 200 litros para cada um, a Rebeca e o Eliezer tiveram bastante tempo para conversar. Então, enquanto ela dava lá de beber para os animais, eles ficaram lá conversando, e o Eliezer perguntando:
Então, onde que você mora? Quem é a sua família, né? E ela contou o nome dos pais, o nome dos avós dela. E assim, o Eliezer, nessa conversa, descobriu que a Rebeca era prima de Isaac. Lembra que era bem comum naquela época ter casamentos entre a família? Então, o Isaac era primo de segundo grau da Rebeca. E então Isaac falou assim: posso ir na sua casa? Tem lugar para mim dormir, os meus animais? Ela diz: ah, tem bastante espaço, o senhor pode ir para lá sim. E eles, antes disso, o Eliezer deu para ela, por ela ter ajudado ele, né? Ele deu para ela já muitos, deu uma corrente, coisas de ouro, assim, deu uma corrente, deu brincos de ouro de presente para ela. E ela ficou muito impressionada com aquilo, né? Daí, eles foram para casa dela e chegando lá, então ele conversou com a família dela, explicou, né, o que ele tinha ido fazer lá, que ele tinha ido pedir a mão de uma moça em casamento pro patrão dele, e eles conversaram e gostaram muito da ideia, tal, falaram, se ela aceitar, se a Rebeca aceitar, tudo bem. A família conversou com a Rebeca e a Rebeca aceitou ir junto com o Eliezer para se casar com o Isaac. Ela nem conhecia Isaac, não tinha visto ainda, hein? Então eles viajaram, ela foi junto com o Eliezer e viajou lá para a cidade dele, onde estava o Isaac. Lá no caminho, quando eles estavam quase chegando, a Rebeca viu um rapaz orando lá no campo. E daí ela chamou a atenção dela e ela perguntou para o Eliezer: quem é aquele rapaz lá que está orando lá no campo? Daí o Eliezer falou: ah, aquele rapaz que você está vendo é Isaac, o seu futuro marido. Sabe o que a Rebeca fez? Ela se cobriu com um véuzinho assim. E sabe, os estudiosos lá falam que ela fez isso como um sinal de respeito. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ela fez isso porque ela não queria que o Isaac visse ela pela primeira vez chegando de uma viagem tão comprida, toda suada, empoeirada, descabelada, com cara de cansada, porque é assim que a gente fica depois de uma viagem muito longa, né? Então acho que ela tomou esse cuidado, né? E depois, sim, que ela estava lá já arrumadinha, ajeitadinha, né? Eles se conheceram. E Isaac amou Rebeca já logo quando viu ela. E eles se casaram e a Rebeca ficou com a tenda que era de Sara, a mãe do Isaac. E eles eram muito felizes, estavam muito felizes. A Rebeca era uma mulher trabalhadora, uma mulher assim, que ajudava, misericordiosa, né, companheira, tudo isso aí a gente sabe pelas coisas que ela fez até ajudando Eliezer. E tinha um probleminha. A Rebeca, assim como a Sara, ela também não podia ter filhos, ela era estéril. E como que ia vir a descendência de Abraão, lembra que Deus prometeu para Abraão um monte de filhos, uma nação, né, que ia vir a partir dele? Se a nora dele, não tinha bebezinhos. Mas o Isaac aprendeu com aquela história toda do pai dele e da Sara, né? E não foi lá atrás de uma empregada para ter um filho através de uma outra mulher. Isaac orou por Rebeca. E a Rebeca, depois de 20 anos, que ela tentando engravidar e não conseguia, a Rebeca engravidou. E ela teve gêmeos, ela teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Só que quando eles já eram adultos e estava na época deles assumirem a liderança do povo, a Rebeca fez uma bobagem. Ela inventou uma mentira junto com Jacó, ela inventou uma mentirada lá que era pro Isaac, que já era velhinho, abençoar o Jacó, que era o filho mais novo. E por causa dessa mentira,
o Jacó teve que fugir e muito provavelmente a Rebeca nunca mais viu Jacó, nem os netos dela. Ela deve ter morrido sem ter visto Jacó novamente. Só essa foi uma coisa assim não legal da história da Rebeca. E o que a gente aprende com isso? Que mentira não vale a pena. Né? Deus ia abençoar, ia cumprir as promessas dele de qualquer maneira. A Rebeca não precisava ter tentado ajudar e no fim ter complicado para ela mesma, né, a história toda, porque mentira não vale a pena, tá bom? Então vamos esquecer disso, mentira não vale a pena. Mas no mais, a Rebeca foi uma mulher muito boa, muito trabalhadora, companheira, uma mulher que abençoou muito a família dela, tá bom? Então, até a próxima história, com a próxima mulher da Bíblia. Vamos ver o que a gente vai aprender com a próxima. Tá? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.